Processo inflamatório, um capítulo importante da patologia, onde nós temos praticamente boa parte das nossas consultas, dos nossos atendimentos diários, o envolvimento de uma inflamação, de uma reação inflamatória, de um processo inflamatório. Historicamente, a inflamação ela foi desenvolvida lá atrás, né? Quando se pensava que ela era uma doença, tal qual a febre. Então, inflamação, febre eram tidos como doenças, né, patologias. Então, lá no ano 30 depois de Cristo, então, tem quase 2000 anos isso, Celsus começou a descrever pela primeira vez os sinais clínicos da inflamação. No ano de 180, foi associado um quinto sinal àqueles 4 sinais clássicos da inflamação descritos por Celsus. No ano de 1780, Conrad já falava que a inflamação era um processo dinâmico, não estático. Não só aquela aparência clínica ficava restrita àquele local. 1800, então mais próximo agora, Hunter, diz que a inflamação tem um propósito, tem um objetivo. E o objetivo é restaurar uma área agredida onde houve perda de tecido, perda de células. Em 1890, com o advento do microscópio, Metchnikoff, um russo, fala que o principal papel da inflamação é realizar a fagocitose, o englobamento e eliminação de um agente agressor. Okay? Em 1900, 10 anos depois, portanto, com o advento da imunologia, acrescenta-se a incorporação de líquidos produzidos pelo organismo para dar continuidade e fazer com que o processo inflamatório se desenvolva. Em 1940, Thomas Lewis fala que o organismo produz substâncias químicas e tudo isso agrupado é o que nós temos hoje, alguma coisa a mais, evidentemente, mas de básico para o processo inflamatório. Então, a inflamação é um processo. Como é que a gente conceitua? Como é que a gente pode definir? A inflamação é uma resposta de defesa, é uma defesa do nosso organismo frente a uma agressão. Só que essa defesa só vai acontecer, só vai ocorrer a resposta inflamatória se esta agressão ocorrer, atingir o tecido conjuntivo. Ok? Porque tudo isso que eu falei para vocês, células, os líquidos corporais, produção de substâncias químicas, isso tudo está nos tecidos conjuntivos. Então, só lá, tendo agressão, é possível ter uma resposta de defesa frente a uma agressão, a um agente etiológico qualquer. A finalidade primordial, principal, inicial da resposta inflamatória é eliminar o agente etiológico, o agente causador. Em eliminando o agente etiológico, passa-se para a segunda finalidade do processo inflamatório, que é promover, naquele local agredido, condições adequadas, ideais, para que células sejam produzidas e repostas naquela área perdida. E daí eu tenho uma reposição, o reparo dos tecidos lesionados, formando-se um novo tecido. Ok? Então, este é a segunda finalidade da resposta inflamatória. Ela tem 2 finalidades. Primeiro, eliminar o agente etiológico. Se não elimino o agente etiológico, eu não tenho reparo. Então, eu não posso reparar uma área agredida se a causa continua. Ok? Então, eu tenho que eliminar a causa e, com isso, estabelecer, promover condições adequadas para se reparar esse tecido. Então, no local agredido do tecido conjuntivo, o agente etiológico promove um dano no tecido. Ele destrói o tecido. Eliminado o agente etiológico, limpa a área da agressão, células começam a se reproduzir, começam a se formar, portanto, um novo tecido.
Isso é o que nós chamamos de reparo da área agredida, ok? E isso tudo faz parte, é englobado pelo processo inflamatório. Toda patologia inflamatória, onde eu tenho um componente inflamatório, tem a terminologia IT. Então, eu tenho uma gastrite, inflamação do estômago, colite, do colo intestinal, dermatite, uma inflamação da pele, hepatite, hepatos é fígado, inflamação do fígado, pulpite, uma inflamação do tecido pulpar, mucosite, inflamação das mucosas, mucosite oral, inflamação da mucosa oral, glossite, glossus é língua do grego, uma inflamação da língua, ok? Como os rins, nós temos o quê? Eu aposto que vocês falaram rinite. Rinite é das vias aéreas superiores. Pode parar. Dos rins chama-se nefrite, ok? Então, cuidado com a terminologia, porque eu tenho que associar a localização anatômica correta. Perfeito? Tá bom. A resposta inflamatória tem os chamados níveis. Então, inicialmente, ela começa aonde o agente começou a agredir, na localização inicial. Então, ela tem um nível local. Naquele local começam a ter algumas ocorrências clínicas. Se essa resposta precisa ser mais intensa, se o agente etiológico não foi eliminado, essa resposta agora atinge não só o local, mas eu preciso de mais alguma coisa da região daquele local agredido para que ajude, que intensifique o processo inflamatório. É onde entram os gânglios linfáticos, os linfonodos. Então, toda vez que eu tiver a inclusão de cadeias ganglionares nessa região inflamada, eu tenho uma resposta maior, já está entrando anticorpos nos gânglios linfáticos. Então, ela está a nível regional. Quando eu palpo uma íngua, eu tenho um processo inflamatório regional, mais extenso. E sistêmico é quando envolve boa parte dos sistemas orgânicos. Então, eu tenho como principal e inicial sintomas a febre, o mal-estar, é o envolvimento mais sistêmico. Isso tudo quer dizer que o agente etiológico continua atuando de maneira deletéria. E a resposta inflamatória não está sendo capaz, por si só, de eliminar este agente causador. A sua finalidade inicial não está sendo feita. Portanto, ele não pode reparar uma área agredida. Ok? Eu tenho que considerar sempre alguns fatores. Isso é importante para a nossa vida clínica. Primeiro, eu tenho que saber qual é o tipo de agente etiológico. Saber conhecê-lo, saber como é que ele age, de que forma, o que ele provoca, quais as consequências dele. Segundo, eu tenho que saber desse agente etiológico, desta agressão, qual é a intensidade desta agressão. Terceiro fator diz respeito a quem está sendo agredido, o hospedeiro. Eu preciso saber do estado prévio do hospedeiro. Isso significa dizer que eu preciso saber como é que está a imunidade, a defesa própria desse indivíduo. A imunidade tem dois tipos, aquela imunidade que a gente nasce com ela, tá certo? E aquela imunidade que a gente adquire. A imunidade que a gente nasce, imunidade inata, faz parte a inflamação. A gente aprende a se defender com alguns elementos que o organismo começa a produzir, dando a resposta de defesa inflamatória. E tem aquela defesa através dos anticorpos que eu aprendo com o passar da vida, com o passar do tempo, a produzir contra determinados agentes etiológicos. Se a nossa defesa, de um modo geral, inata e adquirida, estiver debilitada, então o indivíduo debilitado imunologicamente tem problemas com o reparo das feridas, evidentemente. As agressões ao tecido conjuntivo, elas sempre vão ter de três naturezas em relação à sua etiologia. Então, a etiologia de natureza física. Então, nós vemos na foto à esquerda uma cirurgia. Então, a cirurgia é uma agressão. Então, se eu vou fazer uma cirurgia por algo patológico ou não, a cirurgia em si já é uma agressão. Então, eu tenho que ser o menos agressivo possível quando eu for o cirurgião. Eu tenho que ser o menos agressivo possível quando eu for auxiliar numa cirurgia. Ok?
À direita, nós estamos vendo ali na mucosa de palato duro, quase na transição com o palato mole, uma área de erosão. Esta área erosiva, né, esta área aí, significa uma agressão de natureza física. Isso aqui é a famosa agressão por espinha de peixe. Foi comer peixe, tinha espinha, raspou a mucosa de palato. É etiologia física. Etiologia química são produtos químicos, tá certo? Que provocam danos aos tecidos do corpo. Então, a ingestão de substâncias químicas cáusticas, por exemplo, cuidado com as crianças. Na foto inferior do lado esquerdo, um rosto, né, que foi atingido por uma determinada substância química, tá certo? Que provocou todo esse dano. Né? À direita, a gente vê o dano produzido pela ingestão de alguma substância cáustica. Então, toda substância química é capaz de produzir, em maior ou menor grau, uma certa agressão aos tecidos. Só lembrando que as agressões, né, químicas ocorrem em cerca de 9%. Então, de cada 100, 10, praticamente 9 vão ocorrer na região de cabeça e pescoço. E a boca é um dos locais que eu mais tenho agressões estabelecidas. A etiologia pode ser de natureza biológica dessa agressão. A cárie dentária é uma agressão ao dente, ocorre uma destruição do dente por bactérias. Na figura abaixo à esquerda, nós estamos vendo uma alteração na mucosa gengival, ok? Esses pontilhados, se vocês observarem bem, é a chamada papilomatose virótica. Aqui é vírus que provocou, ok? Então, algumas doenças viróticas têm manifestação, ocorrem também na boca. Nós vemos na figura à nossa direita uma lesão herpética produzida pelo vírus do herpes simples. Então, etiologia biológica por micro-organismos, ok? É importante eu saber. Nós reservamos o termo de agressão por micro-organismos quando esses micro-organismos forem bactérias ou vírus. Nós dizemos que esta agressão por bactérias ou vírus chama-se infecção. Então, ele tem uma infecção. Infecção é a agressão por bactérias ou vírus. Usa-se o termo infestação quando a agressão é feita por um micro-organismo parasitário, por um parasita. E isso acontece mais na região intestinal, ok? Então, o que acontece? A infecção, a infestação são as agressões. Como resposta do organismo à infecção, à infestação, eu tenho a inflamação. Os senhores vão ver alguns trabalhos, alguns livros até, que podem ter a denominação inflamação como sendo sinônimo de infecção. Não, infecção é quem agride. Inflamação é a resposta de defesa frente a essa agressão. Isso tem que ficar muito claro a vocês. A agressão causa uma resposta de defesa tecidual quando essa agressão estiver no tecido conjuntivo, inflamação. E nos outros tecidos, cartilaginoso, por exemplo, é um outro tipo de defesa, não a inflamatória. Ok? Somente nos tecidos conjuntivos é que eu tenho a resposta de defesa tecidual inflamatória. Como ocorre desde a agressão até a resposta inflamatória? Esse mecanismo de como o agente agressor promove alterações que me levam à resposta inflamatória, isso é que a gente chama de patogenia. O mecanismo de evolução de uma agressão promovendo uma resposta de defesa, inflamação, aqui no caso, ok? Essa resposta no tecido conjuntivo, resposta inflamatória. Então, a inflamação, ela pode ser tanto aguda quanto crônica, ok? Uma fase inicial imediata, aguda, o prolongamento da inflamação crônica, que pode significar a permanência ainda do agente etiológico, então eu preciso continuar a inflamação para eliminá-lo,
Ou a inflamação crônica pode significar que já foi eliminado o agente agressor e agora essa inflamação crônica está ocorrendo para dar condições ao tecido lesionado de sofrer o seu reparo, a formação de novas células, recompondo toda aquela estrutura tecidual que foi perdida. Ok? Então, a inflamação crônica tem essas duas faces na sua ocorrência. Ou ainda estou com agente etiológico, ou estou dando condições para que se faça o reparo dessa área. A inflamação aguda tem uma fase inicial, logo de cara, chamada de fase imediata. Então, a primeira coisa que ocorre frente a qualquer agente etiológico. Então, não interessa qual a natureza do agente etiológico aqui. Seja ela qual for a etiologia, qual for a causa, eu vou ter sempre o mesmo processo da resposta inflamatória quando a agressão for no tecido conjuntivo, independente do agente etiológico. Esta igualdade de eventos da resposta inflamatória nessa fase inicial e imediata, a gente chama de fase imediata da inflamação aguda. Ela é igual, semelhante para todo e qualquer agente causador, todo e qualquer agente etiológico. Quando a gente fala que a reação inflamatória tem que ser no tecido conjuntivo, nos tecidos, por quê? Porque o tecido conjuntivo contém determinados elementos que vão participar da resposta inflamatória. Dentre eles, é no tecido conjuntivo que eu tenho os vasos sanguíneos. Ora, dentro dos vasos sanguíneos eu tenho leucócitos, células de defesa. Dentro dos tecidos conjuntivos, percorrem vasos linfáticos. E dentro do tecido conjuntivo, eu tenho os linfonodos, formando a cadeia ganglionar, vários linfonodos ligados por vasos linfáticos, onde dentro desses linfonodos eu tenho anticorpos. Eu tenho fibroblastos, células que vão se diferenciar num tipo de célula que vai produzir células para dar o reparo da área. Eu tenho colágeno, que vai me dar a sustentação para este novo tecido a ser formado, que vão me dar agora, em condições normais, a sustentação, a firmeza dos tecidos conjuntivos. E nos tecidos conjuntivos, eu tenho as únicas células de defesa que não estão nos vasos sanguíneos, que não estão nos linfonodos, como os linfócitos que estão nos linfonodos. Eu tenho os mastócitos. E os mastócitos são as primeiras células de defesa, não estão no vaso sanguíneo, não estão nos linfonodos, estão no tecido conjuntivo, são a primeira defesa do organismo frente a uma agressão. O que eu tenho dentro dos mastócitos que estão dentro do tecido conjuntivo? Uma substância chamada histamina. Quando eu tenho uma agressão no tecido conjuntivo, os mastócitos se rompem e começam a liberar histamina. O que histamina faz? Histamina faz duas coisas basicamente, de início. Liberada no tecido conjuntivo, fora do mastócito, ela aumenta o fluxo sanguíneo no local da agressão, naquela parte dos vasos sanguíneos. Faz a ocorrência, naqueles vasos sanguíneos, naquele local da agressão, a dilatação de vasos sanguíneos capilares arteriais. Então, promove a vasodilatação de capilares. Aumento de fluxo sanguíneo no local. Vasodilatação de vasos arteriais, capilares. Isso daqui é uma hiperemia ativa, ok? Então, a histamina promove no local da agressão, como primeira manifestação de resposta, a liberação, vai promover o aumento do fluxo sanguíneo dos vasos locais e a vasodilatação de vasos arteriais capilares. Portanto, a histamina provoca uma hiperemia ativa nesses vasos no local da agressão. Ora, o que acontece aqui? A histamina liberada vai provocar naqueles vasos sanguíneos um aumento
da sua capacidade naquele local da agressão, uma vasodilatação. Ora, isso porque o fluxo aumentou, ok? Então está passando mais sangue. Passando mais sangue significa que mais leucócitos vão se concentrar nesta parte vasodilatada, nessa localização do vaso arterial capilar, onde está ocorrendo a hiperemia ativa, ok? Então, aumenta o fluxo, vasodilatação, hiperemia ativa. Só que a histamina não é legal ficar muito tempo. Então, ela dura 30, 40, 50 minutos, dependendo, porque ela é irritante ao tecido conjuntivo. A partir de agora, o organismo, que é sábio, lança a mão, produz, libera neste local da agressão, onde a histamina está atuando por mais tempo, substâncias denominadas antihistamínicas, que bloqueiam a ação da histamina, para não irritar o tecido conjuntivo naquele local. A partir de agora, acabou a fase imediata. Daqui para frente, vai depender, sim, do tipo de agente etiológico e das condições prévias do hospedeiro, principalmente. Esta fase, a partir da liberação de antihistamínicos, chama-se fase tardia da inflamação aguda. Aguda, pá, mais imediato, mais em cima. Mas não aconteceu nada para eliminar o agente etiológico, continua lá. Então, o organismo agora libera outros mediadores químicos que não a histamina. Prostaglandinas, leucotrienos, bradicinina, serotonina, interleucina e por aí vai. Então, esses outros mediadores químicos vão mediar, vão modular a intensidade da resposta inflamatória em face do tipo de agente etiológico, da intensidade, principalmente, e do estado prévio do hospedeiro. Então, haverá uma modulação, uma mediação química por essas substâncias para continuar a inflamação na sua fase aguda. Com o objetivo, primeiro da inflamação, eliminar o agente etiológico, que ainda não foi eliminado. Eu tenho também, por parte desses outros mediadores químicos, o desenvolvimento, a iniciação dos chamados sistemas enzimáticos. Então, os mediadores químicos, agora da fase tardia, liberam, tá certo? Dão possibilidade de sistemas de enzimas, produzir enzimas, para que algumas ocorrências se façam neste local para continuar, perpetuar, dar condições do organismo tirar, eliminar esse agente etiológico. Por exemplo, como sistemas enzimáticos, nós temos, como exemplo, o sistema de cininas, que é induzido pelas bradicininas, por exemplo. As bradicininas fazem com que haja uma dilatação das arteríolas, uma permeabilidade vascular. Então, a permeabilidade vascular, a vasodilatação continua. Só que a bradicinina, em contrapartida, também é irritante ao tecido conjuntivo, no caso. Então, ela provoca dor. Então, esses outros mediadores químicos, agora, são produzidos por esses sistemas enzimáticos. O sistema de cininas produz bradicinina. O sistema fibrinolítico, em conjunção com o sistema de cininas que libera bradicininas, atuam na liberação do chamado fator de Hegmann, que faz parte de um conjunto de eventos, tá certo? Que o organismo tem para debelar agentes estranhos. O sistema de complemento, C3, C4, promove uma ação quimiotática, atrai para o foco da agressão as células de defesa. Opsonização, uma outra manifestação para acoplar esses agentes de defesa, leucócitos, ao agente agressivo. E também faz a liberação de histamina. Quer dizer, a histamina também é liberada depois pelo sistema de complemento. Então, a dor perpetua. Então, vocês podem ver que quando eu tenho uma área inflamada, eu tenho dor.
em diversas intensidades. Isso vai depender do quê? Da intensidade e do tipo de agente agressor pela liberação desses outros mediadores químicos para dar continuidade ao processo inflamatório. Então, veja, o fator de Heigman é o fator 12 da coagulação sanguínea, então é ativado fatores de coagulação sanguínea, ele é ativado e ele produz, por exemplo, fibrinogênio, como a gente vê do lado direito, que, em conjunção ativado pela plasmina, vai produzir a fibrina, ok? Que vai produzir uma substância, fibrinopeptídeos, que vão possibilitar permeabilidade vascular. Ora, eu estou dando condições do organismo se defender. Mas como? Pela permeabilidade vascular, pela hiperemia ativa? Então, células de defesa leucócitos estão aonde? Dentro do vaso. Eu preciso que mudanças no vaso sanguíneo naquele local ocorram para os leucócitos saírem do vaso. Em contrapartida, nem tudo é maravilha. O sistema de plasminogênio produzindo plasmina vai ativar o sistema de complemento, que vai dar a liberação de substâncias, no final a cinina, tá certo? Que vai atuar também no processo de continuação do processo inflamatório. Só que, além de produzir cenina, produz também outros complementos, o C3 e o C5. Estas substâncias são anafiláticas, são toxinas anafiláticas. Então, veja, o processo inflamatório libera algumas coisas que nem sempre são favoráveis ao tecido conjuntivo. Nem sempre, ok? Então, eu tenho reações de diferentes intensidades e de valores clínicos importantes que devem ser avaliados em todo o meu processo de defesa do organismo. É um processo de defesa, mas, por outro lado, me dá alguns prejuízos em algumas outras áreas. Os neutrófilos têm uma membrana composta por fosfolipases, substâncias lipídicas e substâncias de fosfolipídios. Muito bem. Essa camada de fosfolipídios dos neutrófilos, um dos leucócitos, o primeiro a sair, o que tem maior número, estimula a produção do chamado ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, por sua vez, vai produzir prostaglandinas, que vai permitir vasodilatação. Vai produzir também leucotrienos, que vai produzir substâncias que vão atrair quimicamente leucócitos para a área agredida. Vai possibilitar que os leucócitos neutrófilos, ao chegarem no local da agressão, reconhecerem o agente etiológico, se fixem nele para promover a fagocitose, a aderência desses neutrófilos. Então, muitas vezes, o processo inflamatório não é da intensidade que eu quero, porque muitas vezes a intensidade da agressão é tal, mas o agente etiológico não está mais lá. E esse processo continua. Então, eu não preciso de tanta intensidade dessa resposta inflamatória. Então, nós damos uma ajuda para modular a intensidade indesejável da resposta inflamatória. Dando o quê? Lá em cima, os anti-inflamatórios hormonais, corticosteroides, que vão bloquear a produção de ácido araquidônico. Então, eu acabo com esses efeitos a partir da não produção de ácido araquidônico. Então, eu diminuo os efeitos indesejáveis da inflamação. Por isso que eu tenho que saber se eu tenho que receitar anti-inflamatório hormonal, corticosteroide. Se eu tenho uma reação inflamatória de intensidade um pouco menor, mas assim indesejável, eu posso dar os anti-inflamatórios não hormonais, as dipirona da vida, as nimesulida da vida, diclofenato de sódio, de potássio. Então, ela vai diminuir a produção de prostaglandinas, mas vai deixar continuar a produção de leucotrienos.
a ação dos neutrófilos, em suma, não será afetada, não será prejudicada. Isso é bom? Isso é ruim? Depende da situação clínica que a gente estiver se deparando. Ok? Então, na inflamação aguda, naquela área de vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo, esse fluxo sanguíneo aumenta. Aumenta líquido plasmático, aumenta células que estão passando por aí. Ora, este aumento de líquido plasmático faz com que eu tenha um aumento da pressão hidrostática vascular. Esse líquido plasmático agora sai do vaso, se concentra fora do vaso, no interstício. Eu tenho, portanto, aqui um edema instalado de natureza inflamatória. É o edema de natureza inflamatória, é o inchaço pela inflamação, que recebe um nome específico, exudato. Exudato é o líquido no interstício, produto do edema que se constitui, de natureza inflamatória. Por quê? Porque nesse líquido plasmático acumulado no interstício, no processo inflamatório, eu tenho proteínas de alto peso molecular que estavam dentro do vaso e saíram junto com esse líquido plasmático. Proteínas de alto peso molecular acumuladas junto com o líquido plasmático no interstício, produto de uma reação inflamatória, de um edema de natureza inflamatória, este líquido acumulado eu chamo de exudato. Quando eu punciono uma área edemaciada, eu retiro este líquido, o patologista, o laboratório de análise clínica, pode me falar se isso é um exudato ou não. Se ele for um exudato, eu tenho uma doença inflamatória instalada. E se não for? Bom, se não for, não é inflamação. É uma obstrução de um vaso sanguíneo, por exemplo. É uma insuficiência cardíaca, como nós vimos lá atrás no edema. Esse fluxo agora alterado vai dar vazão para que os leucócitos saiam do vaso e, junto com o líquido plasmático que saiu do vaso, saiam também para atacarem aquele agente etiológico em determinada área. E os leucócitos saem exatamente nessa ordem. Os primeiros leucócitos a saírem são os neutrófilos. Em seguida, os monócitos, depois os linfócitos e, por último, os plasmócitos. Então, os primeiros leucócitos a saírem são os neutrófilos. Se vocês pegarem um exame de sangue, um hemograma, e na série branca, vocês vão observar que em valores normais, o número de neutrófilos é muito maior que os outros leucócitos, porque eles têm que sair em grande quantidade para o primeiro ataque nessa área de inflamação. Então, todos esses elementos que os senhores estão vendo aqui são células de defesa, ok? Que produzem uma ação contra uma área agredida, contra um agente etiológico. E todos têm uma única função contra esse agente estranho, fagocitose, ok? Então, aqui nós estamos vendo histologicamente, não vou me aprofundar nisso, porque é um material para isso, como que o patologista observa ao microscópio todos esses elementos das células de defesa. Neutrófilo, monócito, linfócito e plasmócito na figura inferior do lado direito. Essas ocorrências dos leucócitos nós chamamos de os eventos leucocitários da inflamação. Quando eu aumento o vaso sanguíneo e ocorre um aumento do fluxo, a parte celular vermelha fica ao centro do vaso sanguíneo. As hemácias ficam ao centro. E as células brancas, os leucócitos, ficam às margens, próximas ao vaso sanguíneo, que agora está dilatado. Então, o espaço entre uma célula endotelial da parede do vaso está dilatada, aumentada, possibilitando a saída de células leucocitárias. Tá certo? Saiu célula. Os primeiros a sair são os neutrófilos. Por aquelas substâncias químicas, por uma atração química, quimiotaxia, o neutrófilo, o primeiro a sair, e os outros também acontecem isso, sabem exatamente qual o local e a direção a seguir da agressão que se instala. Ok? Então, eles sabem que tem que seguir lá,
tem que chegar perto do agente etiológico, reconhecê-lo e tentar fazer o que leucócito sabe fazer, fagocitose. Então, esquematicamente, um agente etiológico num determinado tecido, tá certo? Agora fagocitado por essas células de defesa. Se isso tudo vai ser efetivo, vai dar um resultado bom, eu não sei. Ok? A inflamação aguda, portanto, pode ser classificada quanto ao exudato. O que eu tenho dentro do exudato? Bom, eu tenho mais água, mais líquido plasmático do que outros elementos, proteínas plasmáticas, por exemplo. Então, é um exudato mais aquoso, seroso. Isso quer dizer que a intensidade da inflamação não é tanta, porque até pouca célula de defesa saiu, mas o líquido, tá? É a coriza do resfriado, né? Aquela remela branca, né? Aquela água que sai do nariz. O exudato hemorrágico é quando, além dos leucócitos, proteínas plasmáticas, esse edema, esse exudato contém hemácias. É um exudato hemorrágico. Até hemácias está saindo. É de uma gravidade maior. O exudato necrótico é quando eu tenho células necróticas dos leucócitos, dos agentes agressores, geralmente bactéria, vírus, tá certo? E de células mortas. Então, é um exudato onde eu já tenho um certo tipo de agente específico, que alguns agentes etiológicos estão mortos, outros não, células mortas se acumulam. É de um tempo um pouco maior, ok? O exudato purulento é quando tem pus. É quando eu tenho bactérias vivas e bactérias mortas. Então, e leucócitos mortos e leucócitos vivos. Isso é o que eu chamo de pus, coleção purulenta, o acúmulo de pus em determinada região. O exudato purulento me indica que eu tenho uma infecção bacteriana. Um exudato seroso me indica normalmente, via de regra, uma infecção viral, ok? E eu posso ter uma mistura disso tudo, necrótico purulento, hemorrágico purulento, que eu vou chamá-lo de exudato misto, sempre dando a denominação do tipo de exudato outro que é. Perfeito? Então, essa é a classificação quanto ao tipo de exudato. Então, é o que nós vemos aqui, né? Um exudato seroso pela coriza do nariz, e aqui, a partir de uma infecção, tá certo? Forma-se uma área de bastante líquido, de exudato, com um material constituído por células vivas, células mortas do tecido agredido. Bactérias vivas, bactérias mortas dentro desse líquido aqui de coloração amarelada, tá certo? Sempre tem um resquício de sangue, muito pouco, tá certo? Que isso daqui é um exudato purulento, por exemplo, ok? Posso classificar também quanto à forma clínica, quanto à manifestação, o que ocorreu. Então, a inflamação pode ser uma úlcera. O que é úlcera? Úlcera é uma ferida. Úlcera é uma ferida, onde o tecido conjuntivo está exposto ao meio externo, ao seu meio externo. Uma úlcera gástrica está exposto ao seu meio externo, cavidade abdominal, não ao meio exterior. Okay? Uma úlcera de pele exposta ao meio exterior. Quando o tecido conjuntivo está exposto ao seu meio externo. Eu perdi a camada epitelial de proteção. Abscesso é quando eu tenho uma coleção purulenta, um exudato purulento, concentrado, confinado dentro de uma área bem determinada. Isso é um abscesso, ok? Flegmão é quando qualquer tipo de exudato percorre, adentra o tecido subepitelial, o tecido frouxo, o tecido adiposo, e se alastra por ele. Então, ele dá uma dimensão maior, ele dá uma repercussão maior
E o acúmulo disso é perigoso nesses tecidos frouxos, por entre esses tecidos frouxos, principalmente na região submandibular, ok? Porque eu posso ter o tamponamento pelo acúmulo desse flegmão da traqueia e eu não consigo respirar. Pseudomembranosa é quando eu tenho uma forma clínica onde eu tenho uma falsa membrana. Por que falsa? Porque a membrana verdadeira eu não consigo destacar, a não sei que eu arranque. Ora, se eu consigo remover, então ela não está aderida, se eu consigo removê-la, ela é falsa, ela é pseudo. E sempre, por debaixo de uma pseudo, de uma falsa membrana, eu tenho uma úlcera. Mas a lesão inicial, a forma clínica, é uma pseudomembrana. Isso é típico de algumas lesões fúngicas, provocadas por fungos. E fungos geralmente se manifestam patologicamente quando eu tenho baixa imunidade. Baixa imunidade. É uma manifestação que eu tenho. Então, aqui, os senhores verem uma úlcera gástrica, uma úlcera de membro inferior, uma úlcera em mucosa bucal, mucosa labial, no caso. Todas elas têm em comum terem o tecido conjuntivo exposto ao meio externo. Ok? Isso é importante a gente saber. Isto é um abscesso de origem dental. Uma cárie provocou uma agressão em todo o tecido pulpar, se instalou a morte, se instalou uma necrose. Essa necrose é bacteriana, a causa disso tudo. Formou-se ali um exudato purulento, o exudato vai crescendo, vai aumentando e vai tentando se exteriorizar pela mucosa e pela pele, muitas vezes. Ok? Então, aqui eu tenho o confinamento em uma determinada área, ocupando um certo volume, de uma coleção purulenta. Isto é o abscesso. E, geralmente, isso é provocado por bactéria. Ok? Então, nas amígdalas, tá? Amidalite purulenta. Amidalite, inflamação das amígdalas, purulenta por bactéria. Me dá essa conotação. Essas placas brancas eu removo facilmente, então isso é uma forma clínica pseudomembranosa por bactéria, ok? Por bactéria. Perfeito? Ok? Então, abscesso é uma coleção num foco ou vários focos, tá? Mas confinados, encapsulada. O tecido epitelial não foi rompido. Quando esta coleção purulenta rompe o tecido epitelial da mucosa, da pele, isso eu chamo de fístula. O abscesso fistulou, quer dizer, ele perfurou pele ou mucosa para se exteriorizar. O flegmão é uma coleção de pus, sim, tá certo? Mas ele não está encapsulado. Ele vai penetrando pelo tecido e não tem limites precisos. Ele, com o passar do tempo, vai se avolumando, se acumulando, e isso é perigoso, porque estruturas podem ser obstruídas, como eu falei, a traqueia. E o empiema é em uma cavidade natural do organismo. Nós já vimos as cavidades naturais, tá certo? Eu tenho acúmulo de pus. Então, nas cavidades naturais, eu posso ter acúmulo de água, eu posso ter acúmulo de sangue e eu posso ter acúmulo de pus. Perfeito? Posso ter essas três situações. Então, aqui vocês vejam, é um abscesso que está se difundindo, tá certo? Pela região submandibular. Na foto à direita, eu tenho uma área avermelhada, ok? Avermelhada. E esse avermelhamento é porque vasos sanguíneos inativos são agora preenchidos por sangue, porque eu tenho uma hiperemia ativa. Sangue oxigenado por transparência do epitélio, por serem vasos mais superficiais. A coloração avermelhada. Temperatura local maior, mais quente. Isto está se acumulando na região, o quê? Na região do pescoço, onde eu tenho traqueia, que eu tenho que respirar. Ora, muitas vezes eu tenho que fazer de forma emergencial uma perfuração, uma traqueostomia de emergência, para que as vias respiratórias sejam liberadas para isso. Isso eu tenho que saber. Ah, mas no curso não tem.
você tem que ir atrás. Perfeito? Então, libera-se, e eu tenho que fazer o nome correto, é uma cricotireoidostomia, que é na cartilagem cricoide da tireoide que eu faço uma abertura com algum instrumental pontiagudo. Isso daqui, ó, lápis, por exemplo, tá? Bisturi, lâmina de bisturi, qualquer objeto pontiagudo. Tem que furar, tem que perfurar para poder respirar. Só que isso pode até ficar aberto, eu suturo uma parte a outra, entre 2 dias, 3 dias, já tem que fazer um procedimento chamado traqueostomia, em ambiente hospitalar direcionado, onde se coloca uma cânula, parte externa, parte interna, para o indivíduo poder respirar através dela até que a coleção purulenta se resolva, até que o agente etiológico seja removido, até que a causa disso tudo, provavelmente o dente, seja removida disso tudo. A partir de agora, eu começo a ter uma mudança no quadro histológico. E esse quadro histológico me leva a alterações, modificações clínicas. Então, a inflamação que era aguda, por essas transformações que vão ocorrer a partir de agora, instala-se uma inflamação do tipo crônica, ok? Do tipo crônico. Até a formação do edema e a chegada dos neutrófilos na área de agressão até esta parte, inflamação aguda, fase tardia. A partir de agora, a perpetuação da inflamação é carregada de alterações clínicas, morfológicas, que vão me levar à inflamação do tipo crônica. Perfeito? E é aí que a gente começa a inflamação crônica. Perfeito? Ok? Então, é muito importante eu saber isso. Então, o que eu tenho... Ah, eu não acredito. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas? Ótimo.